questão da ética, né? A discussão do Heidegger sobre técnica, tipo. Que é uma ética que, na verdade, ele não discute separadamente, né? A ética nele é tudo mesmo, tudo dentro do mesmo do esquema dele do que é a compreensão humana, né? Quem for entrando, então, gente, eu vou começar, mesmo que seja só nós dois, porque senão vai atrasar muito para que vocês já chegaram na hora, né? Ok. Estão me ouvindo, né? Parou aqui, paralisou tudo. Tá. Eu não sei se vocês estão com o texto aí aberto. Eu queria que vocês abrissem o texto que eu mandei para vocês, o introdução, né? Isabel, não sei se Isabel já me conhece, só para me apresentar, o Guilherme já me conhece, mas eu sou pós-doutoranda da Federal Rural do Rio de Janeiro, né, em filosofia. Sou doutora e mestre em filosofia também pela UFRJ, graduada, licenciada, tudo que puder de acadêmico e filosofia eu tenho. E eu estou terminando uma tese de pós-doutorado que é sobre, na verdade, a questão da técnica, né? E para a questão da técnica em Heidegger, a gente precisa estudar toda a história da filosofia no sentido heideggeriano, né? No sentido da questão do ser, né? No sentido ontológico. Você pode estudar a história da filosofia a partir da epistemologia, a partir do pensamento ético, a partir do pensamento científico, né? Metafísico, a partir do pensamento lógico. E o pensamento ontológico heideggeriano, né, ele é um pensamento fenomenológico, né, da diferença de todos os outros pensamentos ontológicos. O que é ontologia, né? Ontologia, dentro da filosofia, a gente tem essa parte, né, vamos dizer assim, da filosofia que se chama ontologia, que é o estudo da questão do ser, né? O que é o ser, né? O que é isso ser, né? Essa questão começou a ser, não sei se foi, mas começou a ser documentada, né, lá no século V a.C., na Grécia, e quando o pensamento começou a se perguntar pelo que é, né? Não o que é isso para aquilo, não o que é isso para eu preciso do martelo para martelar, eu preciso da cadeira para sentar, a mesa para comer. Mas o que é isso que eu digo que é, né? O que é esse ezinho, né, concernente a toda a totalidade de todos os entes, né? A questão se tornou a questão não mais apenas da lida, né, apenas da cotidianidade da lida, mas se tornou uma questão acerca de saber como é possível eu saber acerca de tudo que eu sei, né? Que foi quando o pensamento começou a se perguntar pela própria condição de possibilidade dele, tá? E a ontologia dentro da filosofia, ela é, a meu ver, o próprio tronco filosófico, né? Onde todas as ramificações, de todas vamos dizer assim, como galhos, né? Como se fosse a árvore fosse um tronco e há galhos, que são os ramos filosóficos. O tronco filosófico, a meu ver, né? E acredito que de todos os maiores filósofos, né? Assim, da tradição, que são os ontólogos, eu diria, né, que são Kant, Hegel, Nietzsche, Descartes, que são todos que perguntaram pelo sentido do ser, né, pela questão do que é o ser da totalidade do ente, né? Bom, o que é isso que possibilita a compreensão, né? O que é isso que possibilita, o que é isso que é universal e que corresponde a todos os entes, né? Tanto físicos quanto ideais, tá? Porque para a filosofia heideggeriana e para a filosofia, acredito que toda a filosofia, o ente ele não é só concreto, o ente ele é ideia, ele é linguagem, né? Então, se ele é ideia, se é linguagem, se as coisas, se os entes, tanto físicos, né, são ideias e são linguagens, são ideia, então eles já são o quê? Não são meramente entes físicos, até porque ente físico também já é uma ideia, né? Então, a questão do ser se torna a questão do que é, né? O que é esse ézinho que corresponde, que unifica tudo, né? Eu sou, você é, esse copo é, tudo é, né? O que é esse
né? Que é o que o pensamento passou a se perguntar, né? Bom, ao longo da história da tradição filosófica, isso se deu se desdobrando em diversos aprofundamentos do pensamento, né? Porque o pensamento, justamente por ser esse pura abertura de compreensão, né? Essa pura condição de possibilidade. Deixa eu aceitar alguém aqui. Essa pura condição de possibilidade aqui, Adriano. Adriano, boa tarde, já comecei aqui. O Dasein, por nós termos essa pura possibilidade de compreensão, né? A questão do ser, a questão do que é isso, o ente, do que é isso que possibilita um ente ser, tá? É a questão que vem permeando o pensamento ocidental, tá? Você não pode dizer que essa questão, ela é uma questão, posteriormente, ela se torna uma questão mundial, né? Como eu posso dizer, globalizada. A Isabel entrou de novo. Mas essa é uma questão, filosoficamente, é uma questão de pensamento centralizado que começou ali na Europa, na Grécia. Tá? Esse pensamento, ele vem desde os gregos até a contemporaneidade, se desenvolvendo em cima da questão ontológica, que é a questão do ser, do que é. Tá? Heidegger, o que Heidegger vai fazer? Vai estudar essa história da filosofia para poder pensar por que nos comportamos, como nos comportamos hoje, que eu estava falando, o Adriano chegou agora, eu estava falando para eles que a minha tese de pós-doutoramento, ela é na questão da técnica, né? Na questão da técnica, na questão da volúpia humana, né? Sobre o seu fazer, né? Sobre o seu produzir. E o que Heidegger quer pensar, através da filosofia e da ontologia, da questão do ser, da questão do que é, porque quando você se pergunta pela questão do ser, você pergunta como o que está sendo e por que está sendo desta forma, né? É pensar qual foi a raiz disso e como isso para ele, né? Porque tem vários filósofos que vão discutir com ele, vão dizer que isso não é uma cadeia histórica, né? Que isso são passados, são momentos estanques, né? Que tem uma mera resquício histórico, mas não são necessariamente históricos, mas para Heidegger são necessariamente históricos. Então, como que essa questão do ser nos tornou essa humanidade que nós somos hoje, tá? A meu ver, como pesquisadora, é essa pesquisa, resumindo muito grosseiramente, tá? É essa pesquisa de Heidegger, que é tentar entender por que o avanço humano sobre a natureza, né, o avanço humano sobre o todo, se dá através de um domínio incomensurado, né, e de uma devastação também incomensurada, tá? Essa questão da técnica, ela não é uma questão estanque, ela é uma questão que vem da história da filosofia, que vem também, também ele quer pensar o opus magnum dele, que é o Ser e Tempo, né? Ele quer pensar a estrutura do ser do homem para entender por que esse ser é histórico, a diferença de todo outro ente, né? E por que a história forma toda a possibilidade desse ente, né? Apesar dele ser a cada vez, né? Apesar de nós sermos possíveis, né? Eu sou a Manuela e você, cada um de nós somos diferentes, apesar das nossas igualdades de direitos, mas somos diferentes. E por que como essa compreensão se dá e por que está dessa forma? Bom, ele retrocede. Ele vai estudar Platão, ele vai estudar Aristóteles, ele vai estudar todos os Santo Agostinho, Tomás de Aquino, Descartes, Kant, Hegel, todo mundo. Ele vai estudar todos os ontólogos, né, que eu estava falando para ele. Ontólogos é um nome meio que eu acho que eu inventei na minha tese, que é aqueles que se perguntam pelo ser. Antes de perguntarem pela arte, ou antes de se perguntarem pela epistemologia, ou antes de se perguntarem pela ciência, ou antes de se perguntarem pela técnica, ou pela moral, eles perguntam pelo ser, como o ser está sendo, né? Para depois poder desenvolver os ramos, né, filosóficos do pensamento, que na contemporaneidade são diversos, né? Filosofia da mente, filosofia da ação, filosofia, né? São diversos ramos. Bom, a meu ver, para Heidegger, a ontologia, que é a questão do ser, é o tronco. Ele vai descobrir que, pensando a história da tradição metafísica, lá desde Platão, ele descobre que o ser vem sendo pensado, o ser dos entes, né? Essa loucura do pensamento para universalizar
o que é, isso que é, por exemplo, em Platão, a ideia, né, todo ente é enquanto ideia, e essa ideia ela é universal. Em Aristóteles se torna a ousia, que também é um permanentemente presente frente ao todo que é corruptível, que seria justamente a forma e a ideia, né? Isso vai para Heidegger sendo enviado, né? O ser enquanto essa presentidade constante frente ao que é não constante, isso vai sendo enviado ao longo da história da metafísica sem ser percebido. Para Heidegger isso não foi percebido, isso não foi questionado, inclusive, tá? E o ser, ele é tudo que o ser, ele se torna essa forma em absoluto que vai ao longo da história, né, nos grandes pensamentos do ser, né, que vai ali Spinoza, que vai ali Tomás de Aquino no medieval, né, para chegar em Descartes, e chega em Descartes esse ser que antes era a ideia, que é a ideia doente, né? A ideia seria o universal, em Platão seria o universal, enquanto todo ente só pode corresponder à ideia dele, tá? Em Aristóteles, a ousia seria, acredito eu, né, mais aprofundadamente, posso estar falando besteira, mas eu acredito que seja, em Aristóteles, essa ideia, essa ousia, né, que também corresponde à ideia, seria ao próprio ser da ideia, que seria o que é a ideia? É uma presentidade constante frente ao que é não constante, tá? Então, essa ideia foi enviada, tá? E o cristianismo no medievo também pensa o ser enquanto o sumus ens, né, que é o Deus, né, lá dos medievais, do pensamento medieval, que é o Deus judaico-cristão, também é a pura permanência frente ao que não é permanente, tá? Bom, eu vou resumir muito essa história da filosofia para Heidegger, tá? Para a gente poder entrar um pouco aqui um pouco no texto que eu escrevi, porque eu quero mostrar para vocês como ele tenta destruir destruir positivamente, né? Essa história da filosofia, porque ele quer pensar o ser enquanto ser, não mais o ser doente, não mais isso que permanece frente ao que frente ao o que não permanece, né? Não vou dizer corruptível, porque a gente vai ficar só pensando nas coisas, né? Mas o que não permanece são ideias também, né? Então, é isso que permanece sempre por trás do que não permanece, tá? Então, isso vai chegar em Descartes no século XVI, século XVII, e vai deixar de estar o ser, né, essa presentidade constante frente ao que não é constante, frente a todos os entes, né, que vai ser essa forma geral para tudo, que é a questão da ontologia, da filosofia, que é a questão do ser, né, que é a questão do ser doente, do ser dos entes, ela passa a ser, eu estou fazendo um resumo muito grosseiro, tá? Ela passa a se instaurar no próprio homem, no próprio sujeito, quando Descartes coloca a questão da dúvida, tá? Na verdade, requerendo uma certeza para essa explanação acerca do sentido do ser, ele coloca a dúvida, o método da dúvida, como um método que possa levar ele para esse fundamento, o qual ele pensa ser a certeza. A certeza do quê? Do que o ser pode... O que o ser é? Eu quero uma certeza para isso, né? O que é isso que a filosofia nos pergunta? Bom, ele coloca a dúvida, ele pergunta, ele fala, bom, eu posso duvidar de tudo, absolutamente tudo, eu só não posso duvidar de quem? De mim, que estou duvidando, né? Então ele funda, eu posso duvidar de tudo, você vai dizer que é uma cadeira, mas a cadeira me diz que é cadeira, o mundo, daí, eu posso dizer que não é, e posso duvidar, pode ser que uma convenção, né? Ele começa a duvidar de toda a realidade, né? De todas as ideias, de toda a realidade, e ele chega a esse fundamento que para Heidegger é ilusório, tá? Que é o fundamento do homem enquanto o próprio, a medida de todas as coisas, aquele que põe o ser, né? Aquele que põe tudo o que é. Bom, põe tudo o que é por quê? Porque é aquele que tem linguagem, né? Aí é muito fácil a gente pensar isso, porque a gente pensa assim, bom, põe tudo o que é, porque se não tiver homem nenhum, se não tiver pensamento, tem o quê? Se não tem linguagem, se não tem compreensão, né? O ser humano... Bom, aí isso se estendeu até Nietzsche, né? Isso foi por Kant com a crítica da razão pura, criticando justamente essa capacidade
talvez pretensiosa, né, do homem se pensar como o próprio ser, daí tanto o Nietzsche, depois também no século XIX, vai falar muito da questão nihilista, né, da questão do homem mesmo se colocar como dono do mundo e o próprio ser e o oponente do ser, né. Eu estou falando isso que parece que a filosofia dita a nossa história, né? Mas não é a filosofia que dita a nossa história, ela pensa a nossa história. Na verdade, ela pensa o que está se colocando, né? Para a história humana ocidental, né? Então, e a partir do momento que a partir do momento que a filosofia, né, o próprio pensamento, começa a pensar que o homem enquanto sujeito moderno, de conhecimento, aquele que põe conhecimento, aquele que pode tudo sobre esse mundo, né? Aquele que a razão dele é poderosa demais, aquele que pode né, fazer o que ele quiser com o mundo, porque não tem mais os sumos ens, né? A gente começa ali o niilismo, começa ali o homem como o próprio Deus, né? Então, se o homem é o próprio Deus, não tem terra sagrada, não tem nada de sagrado, eu posso fazer o que eu quiser, tudo mundano, né? Bom, estou resumindo bastante, tá? E chega em Kant, em Hegel e Kierkegaard, né? Você vai ter vários outros filósofos aí que vão ser, a meu ver, né? Eu sigo muitas orientações heideggerianas, que vão ser pensadores que vão seguir muito em cima também já de Hegel, né? Já de Kant, né? Então, eu falo assim, que são, a meu ver, os mais fundamentais. Kant vai pensar a razão pura, vai fazer a crítica da razão pura, resumindo bastante, justamente criticando a razão como a dona do conhecimento, interditando esse reinado da razão a partir do sentido da coisa em si, né? Eu posso conhecer a coisa, mas eu tenho um X ali que eu não posso saber o que é, porque a linguagem só pode falar para ela mesma, né? Então, ele começa a inserir esse conceito do ente sem a linguagem, né? Do ente que tem um lugar aí que você não, que a linguagem humana, que a compreensão humana não abarca. Então, ela não se pretende abarcar. Ela deveria ser... Ele critica essa pureza da razão de poder conhecer tudo, né? Hegel vai, quebra ele e fala assim, tá bom, coisa em si também já é razão, já é ideal. E, bom, aí tem essa discussão toda e Nietzsche começa a implodir a metafísica por dentro, né? A metafísica, na verdade, no sentido do ser doente, né? Da questão do ser dos entes, do ser disso que permanece constante, do pensamento se perguntando por isso que é constante frente ao que não é constante, tá? Nietzsche vai lá e implode a metafísica por dentro, né? Tentando colocar o idealismo alemão no chão, né? Botar todo esse idealismo da razão, esse reinado absoluto da razão no chão, questionando tudo isso e questionando com um poderio filosófico, né? Não questionando a partir do mundo da opinião, questionando verdadeiramente. E, bom, e Heidegger vem depois para mostrar que, mesmo em Nietzsche, a questão do ser enquanto ser, né? A questão do ser ele mesmo, não do ser dos entes. A questão do ser ele mesmo, tá? A questão de como é possível ser. Como é possível ser. Como é possível a possibilitação, né? Então, assim, é um pensamento que ele vai um pouco mais tentar aprofundar um pouco mais. Tá? Eu tento tirar um pouco isso das pessoas, né, das figuras de Heidegger ou das figuras de Nietzsche, tá? Porque, na verdade, é o próprio pensamento se debatendo com ele mesmo, historicamente, entende? Eu tento tirar isso porque Heidegger ele tem uma luta com a questão do sujeito, né? Com a questão de que se é o homem que bota as coisas, é o homem que faz as coisas, tá? Não, para Heidegger é o próprio pensamento se aprofundando nele mesmo. Isso só pode ser em gente, né? Mas o pensamento é maior do que a pessoa, tá? Eu não sei se vocês estão com o texto aí, eu vou ler só um pouco para a gente acompanhar um pouquinho, se vocês conseguirem abrir, introdução ao curso de iniciação. Então, eu digo assim, esse curso de leitura de acompanhar a destruição fenomenológica. Por que a destruição fenomenológica? Porque a fenomenologia, ela é, dentro da filosofia, dentro da ontologia, dentro da questão do ser,
da filosofia, a fenomenologia, ela é o que ela pode questionar os pressupostos, tá? Por exemplo, quando você pega, se você tinha Kant, Hegel, quando se fundou ali o sujeito, o ser no sujeito, quando Descartes fez isso, não teve mais questão, segundo Heidegger, a questão não existiu mais acerca do sentido do ser. Já se fundou o ser no sujeito e acabou. O ser, só o sujeito põe, porque só o sujeito tem linguagem, só o sujeito tem compreensão. Então, tudo que é, todo o que é, são momentos frente a esse permanente que é o sujeito humano, sujeito de conhecimento humano, tá? Que não são cada um de nós, não. É a forma universal que nos governaria. Tá? Então, fenomenologia é perguntar pelos pressupostos históricos que passaram, segundo Heidegger, desapercebidos pela tradição. Tá? Então, por isso ele chama de destruição fenomenológica, tá? Que ele vai perguntar pelos pressupostos que a gente acha mais óbvios, assim, tipo chamar coisa de objeto. Para Heidegger, a gente tem que perguntar por que as coisas são pensadas enquanto objetos. Tá? São coisas assim que são óbvias, né, para o pensamento. Por isso é fenomenológico. Fale. Mas essa fenomenologia de Heidegger, ela, de certa forma, existe uma disputa dentro do campo, né? Fenomenológico, assim, que não é um consenso isso, né? Talvez seja um recorte, você acha que é um recorte de Heidegger na fenomenologia, ou é a fenomenologia em si que... Não, é o recorte de Heidegger. Porque o que acontece? Tem a fenomenologia russeliana, que é de Russell, Edmund Husserl, que foi o mestre dele, né? Só que a fenomenologia russeliana ela ainda está fundada no sujeito. Ela está fundada na consciência ponente. Tá? O ser no mundo heideggeriano, ele quebra com isso. É fenomenologia porque a questão, o método é o mesmo, tá? O método de você, por exemplo, o método epistemológico é o método científico. Você pega uma coisa aqui, você desmembra ela, ou você segue uma corrente que você quer seguir, mas você não pegou daqui e segue. Fenomenologia é um passo para trás. Você pega aquilo ali, você se questiona pelos pressupostos. Só que para Heidegger, ainda mesmo ele usando o método fenomenológico de pesquisa, ele não saiu da consciência, tá? Do ser que se coloca enquanto a consciência humana. Tá? Para Heidegger, o ser não é isso, não é fruto de um ente incondicionado, né? A questão do ser, ela é totalmente condicionada a mundo de sentido, né? Ela é totalmente condicionada à circunscrição do seu mundo de sentido, né? Ela não é esse sujeito estanque, espontâneo de vontade, né? Como pensa a tradição desde cartesiana, e Husserl tem essa quebra. A única fenomenologia desse tipo é Heidegger, entendeu? Tem fenomenologia do espírito de Hegel, tem a fenomenologia russeliana, mas são ainda fenomenologias do sujeito de conhecimento. Entendeu? Do homem enquanto sujeito de conhecimento, né? E a diferença de Heidegger é que o homem é enquanto ser no mundo, né? Ser no mundo não é nenhum ente subsistente por si que põe a verdade, põe a realidade. Não. Ser no mundo, ele é totalmente condicionado, atravessado pelo mundo de sentido dele, né? Esse curso, então, tem o intuito de acompanhar a destruição fenomenológica que o filósofo Martin Heidegger procede acerca das respostas metafísicas, das ontologias, dadas à questão posta inicialmente pela filosofia grega, a questão do ser enquanto ser. Isso corresponde a proceder primeiro à destruição fenomenológica do conceito de ser enquanto ousia, tá? Eu deixei essa parte em grego para vocês, se alguma vez voltarem à filosofia, ou se quiserem estudar mais filosofia, sempre essas palavras são palavras-chave do pensamento como um todo, né? Da filosofia como um todo. Ousia, praxis, isso aqui é ousia, eu não traduzi porque eu dei bobeira, mas é ousia e praxis, quer dizer o ser, tá? Então, o conceito do ser doente, tá? Isso sempre vem sendo pensado pela história da filosofia, até a Heidegger, tá? Então, a gente vai passar muito sucintamente nessas 6 aulas por todos esses pensamentos mais fundamentais, tá? Então, vai ser o pensamento de Tomás de Aquino, vai ser o pensamento segundo Heidegger, tá? Não vai ser o pensamento de Tomás de Aquino segundo a tradição, mas segundo a questão heideggeriana do ser, né? Vai passar por Descartes, pelo pensamento moderno e vai finalmente terminar com o pensamento de ser e tempo, né?
Então, vai ser tudo muito resumido, tá? Então, a gente vai passar pelo pensamento ontológico medieval, chegando à filosofia kantiana, com o intuito de compreender como o ser é problematizado nos pensamentos medieval e moderno, enquanto herança implícita do pensamento grego. Tá? Herança implícita por quê? Justamente porque o ser é pensado como essa subsistência formal, tá? Que permanece frente ao todo ente que não permanece. Com essa fenomenologia da facticidade, da história, das múltiplas significações fundamentais do ser, o pensamento heideggeriano desencobre a questão do tempo enquanto horizonte de possibilitação da existência como um todo. Tá? Por que a questão do tempo? Porque justamente ele vai pensar o que é o ser enquanto essa presença constante, né? O que é a questão do todo, do que é o ser enquanto essa presença constante, não é uma questão do tempo. Presença constante é tempo, né? Então, ele vai desencobrir essa questão do tempo, tá? Da temporalidade na obra Ser em Tempo, para tentar fazer a gente entender o que é isso que somos nós, né? O que é isso que corresponde ao nosso próprio ser, né? Eu vou pular um pouco aqui, aí que ele vai dizer que o sentido do ser, ele vai dizer que com a percepção da Letter, quanto no ocultamento, veio o reconhecimento do rasgo fundamental da ousia do ser doente, a presença, que é a presentidade, né? Que veio a questão do tempo. Tá? Bom, a tradição literal, isto é, aqui é pensar a partir do tema, só expressa-se o conteúdo temático da coisa, neste caso, a presença enquanto tal é posta diante do pensar. Tá? Então, na verdade, ele quer pensar o quê? Por que existe essa questão... Por que a filosofia pensou o ser enquanto essa forma geral para a totalidade do ente, né? E o que isso tem a ver com a nossa existência concreta? O que isso tem a ver com a vida na contemporaneidade? Tá? Essa questão de Heidegger, essa questão da técnica, tá? Porque parece que a gente está falando de uma coisa assim tão fora do escopo, mas não é, né? Na verdade, esse pensamento ele determina todo o movimento histórico ocidental, tá? Inclusive do materialismo marxista, de todos os movimentos, tá, da nossa civilização ocidental, está fundada, segundo Heidegger, em cima dessa questão do pensamento filosófico sobre o ser, né? Então, ele vai querer... O que ele quer com a história da filosofia? Eu não vou ler... Esse aqui está um pouco... Essa citação dele, né? Se eu for parar para explicar ela... Eu vou entrar em outro assunto, que é a questão da aletheia, né? Que é a questão do não ocultamento do ser enquanto... da verdade, né? Que o ser é a verdade, né? Qual é a verdade, né? Da verdade enquanto esse ocultamento de encerramento, né? Esse ocultamento que se descerra, que aparece, né? Aparece como? Aparece nos vários mundos de sentidos, né? Nos variados mundos de sentido no interior da linguagem, mas também se encobre enquanto tal, né? Se encobre porque justamente por ter, para poder ter a condição de possibilidade de aparecer nos variados mundos de sentido, tá? Isso vai ser uma questão mais para frente, se a gente conseguir chegar na questão da verdade. Então, ele quer, na verdade, com a sua explanação da história da filosofia, desde os primórdios, pensar o fundamento. Quer pensar como o pensamento vem pensando historicamente o ser como fundamento do ente, tá? Dos entes, né? Que é isso? Qual é a verdade acerca da totalidade do ente, né? A verdade acerca da totalidade do ente é para Heidegger histórica, tá? Então, qual é o ser da contemporaneidade? O ser da contemporaneidade diz respeito à sua própria história, tá? Mas não a história de fatos ocorridos meramente, né? Mas a história de como foi possível tal fato ocorrer e por que tal fato ocorreu. E por que isso se desdobrou de tal forma, né? Isso é o próprio ser sendo, né? Isso é a própria verdade, se desdobrando na existência, tá? Então, ele quer pensar o fundamento, ele quer pensar como o pensamento vem pensando historicamente o ser como fundamento do ente. O filósofo conclui que esse fundamento se manifesta a partir da perspectiva implícita da subsistência, tá? Eu vou explicar isso, para o sentido do ser de todo. Gente, eu sei que se alguém está conversando agora, é uma filosofia muito hermética, é um pensamento, a filosofia como um todo, ela
tá? Hermética, ela é fechada, mas assim, eu só peço que vocês se mantenham o curso, entende? Do pensamento, porque nunca uma filosofia vai ser fácil, tá? Então é difícil, para mim também quando eu comecei há 13 anos era dificílimo, assim, eu ficava boiando e tudo, mas é muito fundamental, assim, a meu ver, tá? Então, essa questão da subsistência, o filósofo conclui que esse fundamento se manifesta a partir da perspectiva implícita da subsistência. Qual é o fundamento? O fundamento que historicamente vem sendo enviado para nós, para o pensamento, que é o fundamento do ser enquanto uma subsistência formal para todos os entes. Tá? Disso que é, de uma verdade absoluta, de uma verdade universal para todos os entes. Essa pretensão é a pretensão do pensamento ocidental, tá? Que é uma pretensão de que ele põe a razão, ele põe a verdade absoluta para a totalidade do globo, tá? Então, ele quer pensar como essa perspectiva vem sendo, para o ser de todo, vem sendo implicitamente enviada ao longo do pensamento ocidental, o que conduziria, enquanto um pressuposto implícito, os problemas filosóficos da ideia platônica, da ousia aristotélica, da essência medieval e do sujeito moderno, né, em Descartes. Para Heidegger, todas essas posições ontológicas acerca do doente, acerca da totalidade, todas essas posições ontológicas, apesar de terem uma discrepância de séculos e séculos, tá, elas estão falando, no fundo, do mesmo fundamento, que é o fundamento da presentidade constante frente ao não constante, tá? Apesar disso mudar de lugar, tá? A ideia do ente, né? O ideal do ente, a ousia também, isso é um pouco mais aprofundado na questão da presentidade constante, mas fica mais universal. A essência, que é o próprio sumo ens, que é o Deus, mas também é a mesma forma do ser. E o sujeito, que agora deixa de ser o Deus, passa a ser só o homem, né? Mesmo assim, ainda assim, é uma necessidade do pensamento de invocar uma segurança, como se uma seguridade, como se a verdade tivesse que ser uma coisa constante, né? Como que é a lógica, por exemplo. Tem que ser a verdade da lógica, que ela é absoluta e constante, né? E não importa, ou a verdade científica também, que ela é absoluta e constante, né? Pelo menos tenta ser, né? Bom, tal tentativa de empreender o sentido do ser leva Heidegger a uma desconstrução do pensamento ocidental, precisamente como decorrência de um questionamento radical e inédito sobre seus fundamentos. O filósofo quer fundar a perspectiva implícita da subsistência, dessa subsistência que eu falo, toda vez que eu falar a subsistência, eu estou falando nessa perspectiva para o ser de presentidade constante, de uma presença constante para o fluxo, né? O que permanece no fluxo. Né? O filósofo quer fundar... Fale. Subsistência e substância, tem alguma diferença nesses conceitos, não? Subsistência. Substância seria, sim, substância na verdade é bem parecido, porque a substância é medieval, né, que foi a tradução medieval para ousia aristotélica, na verdade é a mesma coisa, é a mesma coisa que a ousia, que é essa permanência formal que o pensamento coloca frente a todos os entes, sabe? Assim, essa é a base de todas as ciências, essa é a base de tudo. E não tem nada de errado com isso, sabe? Porque Heidegger quer mostrar que isso é o fundamento, isso é a nossa lida, é a lida ocidental, né, com a existência, porque você não pode dizer que a lida, por exemplo, hoje em dia o ocidental, lembra que eu falei isso no outro curso? Hoje em dia o ocidental, é o mundo todo, né? Você vai no Japão, é ocidental, você vai não tem muito, o pensamento ocidental já dominou. Onde tem uma escola, tem ocidente, né? Então, tudo está fundado em cima desse pressuposto, né? De que o conhecimento, de que a verdade é o conhecimento do permanente, e está certo, não está errado. A questão para Heidegger não é essa, a questão para Heidegger é a questão do ser, enquanto ser, ela não é um fundamento formal para o ente. Ela põe um fundamento formal para o ente, mas ela não é o fundamento formal do ente. Ela, a questão do ser enquanto ser, ela é uma questão de
Vocês estão me ouvindo que paralisou? Travou. Oi. Eu estou botando a ouvido assim porque o som está baixo no meu computador, falho. Não, foi que tinha travado, desculpa, tinha travado. Ah, tá. Boa noite, desculpa o atraso. Boa noite, Adriano. Foi mal que eu falei com você. É que a gente já começa. Já vou falando. A Isabel também entrou, nem falei nada. Faltou o tom, né? A gente pode interromper para tirar dúvidas? Como é que Claro, pode. Só vou encostar o ouvido que tá ruim meu som. Fala alto. Não, é só isso. Eu estava perguntando se pode tirar dúvidas, mas ok. Pode. Claro. Valeu. Tá, gente. Então, a questão dele é toda essa, né? Então, porque muitos vão dizer que Heidegger é um crítico da ciência, um crítico do conhecimento, né? Na forma da ciência, né? Porque o conhecimento, hoje em dia, todo ele é científico. Ou não é todo ele que é científico, mas, pelo menos, conhecimento considerado rigoroso, né? O conhecimento científico. O conhecimento considerado verdadeiro para as nossas vidas é o conhecimento científico. Conhecimento artístico, conhecimento poético, por exemplo, é considerado um conhecimento acessório, né? O que ele, no final da vida dele, vai dizer que é o conhecimento mais rigoroso, justamente não é a ciência, é o conhecimento poético. Mas isso lá para o final da vida dele que ele vai chegar nessa conclusão. Bom, ele quer dizer que o ser, enquanto ser, a questão do ser enquanto ser, que não pode ser se a verdade, né? Resumindo aqui, se a verdade ela é, segundo Heidegger, intramundana, ou seja, ela corresponde a cada mundo de sentido, e não é cada sujeito, não, é cada mundo de sentido. O mundo ocidental ele tem uma verdade. A verdade dele é a verdade científica. A verdade científica, ela corresponde, ela é pertinente, ela pertence ao Brasil, aos Estados Unidos, à Europa, à China, ao Japão, tá? Então, quando eu falo em mundo circunscrito de sentido, estou falando na forma da qual o Dasein, né, que é como o Heidegger chama o homem, né, que é esse ser na compreensão, da forma como ele vive a realidade. Ele vive na vida a partir de um pensamento no qual ele é lançado. Ele nasce já nisso. Ele já nasce no mundo de sentido, tá? Que, claro, vai ter diferença se eu for daqui para a Tailândia, mas eu vou chegar na Tailândia e vou fazer escola, eu vou fazer faculdade. Então, essa forma da verdade está condicionada, enquanto saber rigoroso, ao saber científico, é isso que Heidegger questiona. Ele não está dizendo que não tem que ser, ele está dizendo que ele quer questionar isso. Tá? Ele quer questionar, ele quer dizer que tem um lugar mais rigoroso para o pensamento, que é o lugar da poesia e da arte, tá? E ele quer fundamentar isso através da filosofia. Tá? Manuela, com licença. Tem alguma relação, quando você fala isso, com o Ortega y Gasset, com a coisa do eu sou eu e minha circunstância? Ou não? Tem alguma relação com o quê? Desculpa. Ortega y Gasset, na parte do eu sou eu e minha circunstância. Tem alguma relação com isso ou não? Sim. Porque é o seguinte, a gente é porque eu não sei se eu sou muito afeiçoada, não sei se vou responder essa pergunta, se eu vou viajar um pouco. Eu sou muito afeiçoada à questão da sociologia, que ela coloca o homem como produto do meio, tá? Essa questão do homem como produto do meio, ela ainda assim está colocando... Porque depois a gente vai ver que, para Heidegger, o Dasein ele não é subsistente, ele não é um ser subsistente, né? Ele é puro fora, né? A compreensão, enquanto um fenômeno de compreensão, a gente é um puro fora. Enquanto produto do meio, parece que eu sou a Manuela aqui e eu vou ser produto desse meio aqui, mas eu vou ser a Manuela lá na Índia e vou ser produto do meio de lá. Mas ainda assim eu vou ser o mesmo ser. A mesma Manuela, né? É assim que eu entendo, mais ou menos, como se coloca essa questão do meio da sociologia. Para Heidegger, o que vai acontecer é que o ser no mundo, né? Que, na verdade, o ser no mundo é uma entre aspas, característica do Dasein. Dasein, em alemão, é Dasein, quer dizer ser aí, ou seja, ser o aí, porque, para Heidegger, nós somos um fenômeno de compreensão e nada além, fundamentalmente, um fenômeno natural de compreensão do todo, né? De compreensão do ser, tá? De compreensão do que é. Não de compreensão, porque você pode ver muito bem compreensão numa árvore com a outra, né?
você pode ver compreensão, mas linguagem e compreensão do que é proferimento, só o Dasein tem. Só esse ser tem. E não é ele que põe isso, tá? E nem a sociedade que faz ele pôr do jeito que a sociedade quer, tá? Ainda assim, acredito eu, ainda está fundado ainda um pouco nessa questão subjetiva, ainda que seja mais objetiva, mas também objetivo e subjetivo estão dentro do mesmo problema, né? Então, assim, o Dasein para o Heidegger, que é ser abertura, ser na compreensão, tá? Ele é a pura abertura e ele é atravessado por esse mundo de sentido. Eu não posso ser a Manuela aqui e depois ser produto do meio a Manuela em outro lugar. Eu vou ser essa daqui porque o meu mundo já está constituído, enquanto o meu mundo de sentido, minha compreensão, né? Então, eu não sei se eu estou respondendo, mas talvez se eu colocasse como o homem é produto do meio, eu poderia ir morar na Índia e virar outra pessoa, tá? Para Heidegger, muito dificilmente isso vai acontecer, só se você ficar lá 50 anos lá, e for uma sociedade muito diferente, né, do mundo de sentido no qual você foi lançado, que aí sim, talvez, com a história, né, com uma recorrência da histórica do seu pensamento, você consiga ser de acordo com aquele meio, né? Mas para Heidegger, como o Dasein, como o ser no mundo, né, que são... Porque o Dasein é um fenômeno de compreensão. Esse fenômeno de compreensão, ele compreende nele, tá, que somos nós, esse fenômeno de compreensão do que é, fenômeno de compreensão do ser, ele compreende nele o ser no mundo, a curadoria, a temporalidade, tá, que são fenômenos da compreensão do ser, que são fenômenos que possibilitam a compreensão do ser, e o mundo de sentido, histórico e circunscrito. Tá? Então, ele é ser no sentido, tá? Nós somos um ser já completamente atravessados pela significação, ninguém põe significação nenhuma, ninguém nasce e cresce e começa a pôr a linguagem, não, a gente é refém da linguagem, a linguagem que põe a gente, né, enquanto entes. Essa linguagem, ela é necessariamente para Heidegger, intramundana, ou seja, ela é interior ao mundo de sentido, como eu te falei, ao mundo de sentido da tecnociência. É mundo dentro de mundo, tá? Eu não estou falando que somos todos iguais. A minha estrutura enquanto puro possível, a sua estrutura enquanto puro possível vai ser diferente, mas o mundo de sentido, o qual a gente tem que corresponder, ele é bem parecido, ele é o mesmo, né? A gente tem que fazer coisas, a gente tem que corresponder profissionalmente, a gente tem que corresponder eticamente, moralmente, ao mesmo mundo de sentido, tá? Esse mundo de sentido se formou historicamente, tá? Se formou a partir da verdade sendo desdobrada e sendo enviada historicamente. Tá? Eu não sei se eu desviei um pouco dessa questão, mas é que eu quero já adentrar a questão do ser do Dasein, né? Que a gente viu em Ser e Tempo, e Heidegger vai pensar Ser e Tempo, vai pensar o ser do Dasein em Ser e Tempo, para poder justamente pensar por que somos históricos, né? O que é isso que é a compreensão? O que é isso que é o fenômeno de compreensão que nós somos? O que é isso que é o fenômeno de compreensão do ser, né? Do que é? Porque o que é isso que nós somos que é um fenômeno de linguagem? Né? Nós somos um fenômeno de linguagem. Nenhum ente fala. Né? Nós somos um fenômeno e essa linguagem ela é tão diferente de todo outro ente, né? Quando você fala assim, um gato era um gato hoje, é um gato hoje e é um gato há 5 mil anos atrás no Egito. Porque ele não é um ente histórico. Nós não, nós somos completamente diferentes hoje do que fomos há 5 mil anos atrás, ou do que somos em uma tribo indígena que não teve contato com o Ocidente. Então, o Dasein ele é totalmente formado pelo mundo histórico de sentido dele. Tá? Se o ser a cada vez um mundo histórico de sentido, ele não pode ser uma coisa universal, certo? Isso é uma pretensão do conhecimento ocidental, de querer botar o que é, toda a verdade do que é, como algo que é universal e para todos, como é a razão moderna, né, do idealismo alemão, ela se quer como uma
algo que é absolutamente para todo ser humano e tem que ser para todo ser humano desse jeito, ou seja, tem que chegar a como se fosse uma coisa de elevação, né? Você pensa mais quando você raciocina mais, quando você calcula mais, né? Mas isso para Heidegger é uma forma de ver do mundo ocidental, histórica acerca da verdade, tá? Não é porque uma tribo indígena ou um povo africano que não teve contato com o Ocidente não pensa calculativamente ou racionalmente da forma que a gente pensa, que eles pensam menos ou pensam com ignorância, né? Não sei, frente à realidade, tá? Essa é uma das questões de Heidegger para mostrar que a verdade, que o ser, ele é interior ao mundo de sentido, ou seja, ele não pode nunca ser universal, como se pretende o pensamento ocidental, tá? E que o Dasein, ele é totalmente atravessado, totalmente dominado por esse mundo de sentido. Tá? Muito raramente ele consegue não sair, porque não sair não dá para sair, mas ele consegue se descolar para ver um pouquinho de fora, né? Muito raramente, né? Acredito eu que só com a filosofia e com a poesia, né? E com a poesia e com a arte mais difícil, porque a poesia é mais explicativa, a filosofia é um pouco mais explicativa, né? Ela dá mais ferramentas para a gente poder pensar isso. Então, ele quer fundar. Então, ele vai fundar a perspectiva implícita da subsistência, né? Da questão desse permanente para todo que não é permanente, né? Para o sentido do ser. Na temporalidade do quê? Da própria compreensão. Por quê? Porque ela é histórica. Tá? Então, se ela é histórica, você vê que tem uma contradição? Como é que pode ser uma coisa permanente, um ente permanentemente presente, se a própria compreensão é histórica? Né? Se ela é histórica, ela é finita. Ela tem um começo e um fim, depois um começo e um fim, um começo e um fim. Né? Algo que vai sendo enviado, mas um começo e um fim, começo e um fim, começo e um fim. Tá? No parágrafo 6 de Ser e Tempo, o filósofo tenta ensinar os motivos para a construção do seu questionamento. A ontologia grega e sua história, a qual, através de uma multiplicidade de filiações e distorções, ainda hoje determina a conceituação da filosofia. É a prova de que o Dasein se compreende, o Dasein, né, se compreende e compreende o ser de todo a partir do mundo. Tá? Isso é citação do Heidegger. Se o ser é compreendido a partir do mundo de sentido no qual ele emerge, né? Se ele não é algo absoluto e universal, né? Então, isso, por um lado, quer dizer que não há espaço para verdades absolutas, subsistentes e universais. E, por outro, quer dizer que o ser, por ser somente interior ao mundo, né, a uma lida, a uma linguagem histórica e circunscrita, não pode ser originalmente algo, ou uma subsistência universal determinada onticamente, como quis a metafísica. A história da metafísica é a história da busca por essa verdade absoluta, universal, atemporal. Tá? E que Heidegger vai bater na tecla e dizer que não existe, não é possível isso. Toda a verdade ela é intramundana, ela é interior ao mundo de sentido. Ela não pode ser universal. E repetindo, não é subjetiva, tá? Não é cada um eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade. Não é esse lugar que Heidegger está falando. Heidegger está falando que é intramundano, interior ao povo, né? Há um mundo de sentido no qual a gente já emerge, tá? A destruição fenomenológica da ontologia tradicional, né, da metafísica, né, desse sentido do ser, né, enquanto absoluto e universal, o que significa aqui, da perspectiva da subsistência para o sentido do ser, né, é deste modo o fio condutor logrado a partir da questão da lida intramundana, porque em Ser e Tempo ele vai começar tudo pela lida intramundana, pela nossa lida, né? Tudo ele começa pela compreensão mais factícia da existência, né? Para poder chegar nessa questão da temporalidade e da temporalidade da compreensão, para mostrar que o sentido do ser ele só é intramundano e temporal, ou seja, só é histórico. Então eu não posso querer, né, dando um exemplo assim bem atual, né, eu não posso querer que o indígena seja obrigado, tem que achar ou tem que pensar, eu tenho que pensar que ele é menos evoluído por não pensar como a razão ocidental pensa.
né? Se a verdade ela é intramundana, ela pertence a cada mundo. Ela não é... Ela para mim, para o meu mundo sentido, a verdade é a verdade científica, a verdade da técnica, a verdade racional, calculativa. Mas isso é intramundano. Tá? Essa não é uma verdade universal. É isso que Heidegger quer, dando esse exemplo só porque está bem atual, né? Manuela, mas isso tem o seu perigo também, né? Porque na sociedade, né, no mundo que a gente vive, assim, a gente se depara com esse ponto o tempo todo, né? Essa questão de cada lugar, cada mundo de sentidos constituir a sua verdade, por exemplo, pode justificar coisas terríveis, assim, né? Verdades constituídas em outros mundos que são, para a nossa leitura, pelo menos, injustificável, né? E como fica isso em Heidegger? Isso é tratado... Pois é. Então, Guilherme, isso que é mais difícil de explicar em Heidegger. É muito difícil explicar isso. Isso, inclusive, a diferença entre ontólogo e ontológico também é uma diferença muito difícil, mas essa diferença é mais difícil, porque é o seguinte, a verdade, a gente tentar quebrar com a questão subjetiva da verdade é muito difícil, porque nós nos constituímos historicamente enquanto sujeitos. Então, a gente não consegue imaginar que algo possa não ser construído por um sujeito, entende? Por exemplo, a verdade intramundana que eu estou falando, a verdade intramundana, ela é a verdade que ela vem sendo desde a Grécia, há 2.500 anos, até hoje. Dentro dessa verdade intramundana, você tem loucuras, você tem tudo isso que você falou. Mas a verdade do que ela vem sendo filosófica, e desde os gregos, e científica a partir deles, há 2.500 anos. Eu estou falando desse lugar, que não é homem nenhum que para e nem homem nenhum que põe. Entendeu? É essa verdade intramundana que eu estou falando. Não é uma verdade... Porque toda a maldade, toda a violência, toda a loucura, ela é no interior já desse mundo, entende? Que ele mesmo já é, entre aspas, já é lançado nisso. Ele não tem como não ser. Não sei se você conseguir explicar. Nunca é subjetivo, entendeu? Ele é sempre já uma história que vem se fazendo. Ela vem se entrelaçando essa história. A história do povo budista é outra coisa. A história do povo oriental, hoje em dia não, hoje em dia é igual a nossa, desculpa, não é igual, mas socialismo, capitalismo é a mesma coisa, está dentro do mesmo escopo de mundo, entendeu? Que é o mundo europeu, da técnica europeia. Tanto socialismo quanto capitalismo são filhos da técnica. Tá? Então, o Japão, hoje você vai no Japão, em Tóquio, você vai em Nova York, é quase a mesma coisa. Você não tem... o mundo de sentido, tá? Dentro desse mundo de sentido, como dentro de qualquer outro mundo de sentido, vai haver milhões de violências, milhões de loucuras, porque o Dasein, ele é pura possibilidade. Né? Ele não, depois a gente vai ver isso. O Dasein, enquanto pura possibilidade, ele não consegue uma estrutura formal feita para ele se... Mesmo que ele queira muito, né? Então... Inclusive, eu estou estudando essa questão do mal nessa obra aqui do Schelling, do Heidegger também. Eu te mostrei, né? Do Heidegger. Que é a questão do livre-arbítrio, né? Que ele também vai dizer que também não é uma questão subjetiva. Olha que louco. Mas isso aí vai ser depois, né? Mas o que eu estou dizendo para você é que o mundo de sentido... Quando eu falar intramundana, a verdade intramundana, ela é justamente isso que está por trás de tudo, sabe? Essa verdade que baseia tudo, que leva tudo, que não é uma verdade subjetiva, é uma verdade que você já nasce nela. Eu já nasço tendo que ir para a escola, já nasço tendo que ir para a faculdade, eu já nasço tendo a verdade como uma verdade científica. Eu já nasço tendo a verdade rigorosa como uma verdade científica, entende? Eu vejo que essa questão de não encerrar também o ser no ente, né, abre a possibilidade para você ver outras verdades, né, que não foram, que não são vistas, não são encerradas no ente, né, não são aquelas verdades ônticas e tal. Então, também abre esse espaço para você desvelar, né, desocultar uma outra verdade no ente, né. Mas, apesar de não ser subjetiva, ela é relativa, né? Ela tem uma... Exatamente.
Exatamente, porque a verdade intramundana ela não é relativa. A verdade é a verdade. A verdade é que eu tenho que viver nesse mundo e corresponder a ele, e os filhos vão ter que fazer isso, e os netos vão ter que fazer isso. Canse dessa loucura, né, tecnocientífica, que está, além de ser nossa salvação, também a nossa destruição, né? E a verdade começa a mudar, mas não é nenhuma pessoa, entende, que faz isso. É uma época, Então, é desse lugar que eu estou falando a verdade. A verdade, ela é nesse lugar, ela é intramundana nesse sentido, entendeu? E essa questão que você falou do ser doente, nunca vai parar de se questionar, só parou. O que acontece? Por que a filosofia, acredito eu, nunca vai parar, mas parou nessa questão do ser enquanto ser? Porque a questão do ser doente, ela vem, né, essa questão do ser enquanto essa presentidade constante frente a essa verdade universal, né, para o todo doente, né, ela vem, né, na história do Ocidente já se debatendo com ela mesma, né? Se debatendo, era a ideia das coisas, depois virou a substância das coisas, depois virou Deus, aí depois virou um homem, né? E Nietzsche virou o eterno retorno, né? Não, a vontade de poder, que era o ser, a vontade de poder é o ser para ele, e o eterno retorno seria o próprio ente, né? Bom, mas também em Nietzsche permanece essa questão do permanente frente, que a vontade de poder também continua sendo permanente frente ao eterno retorno, né? O pensamento se debate aí, né? O próprio pensamento ele vem historicamente se debatendo aí, mas para Heidegger se debatendo dentro do mesmo fundamento, de um pressuposto que passou inquestionado. Tá? Para Heidegger, o ser ele não é esse universal. A verdade, o ser, né? Que o ser para ele, o ser e verdade é o que é, né? O que é o todo do que é. Não é universal. Não se pode querer que seja universal, porque é intramundana. Você vê aí como é que vai toda a formulação dele. E se é intramundana, e o ser enquanto ser é o quê? Se a cada mundo de sentido, né? Que mundo de sentido não é cada país, né? Repetindo, não é cada país, não é cada pessoa, não é cada povo, não é cada. É o sentido de povo mesmo, né? É como eu falo. Ele fala em povo no livro do Hölderlin, ele está falando exatamente disso, do mesmo forma de pensar. Ainda que eu seja brasileira e o cara seja chinês, entende? E eu nunca falei a língua dele, mas a gente tem a mesma forma de pensar, no básico, na base. Tá? Então, essa verdade intramundana para Heidegger, ela não é universal, apesar de a gente ser tão básico, que a gente pensa que é universal. Portanto, o ser não pode ser essa tentativa universal para um ente, por isso que eu acho que talvez a filosofia, a metafísica tenha chegado no seu fim em termos dessa questão de tentar um universal, entende? Dessa questão de tentar, quando chegou em Heidegger. Talvez, tá? Eu não posso afirmar isso, mas tem muita gente que vai dizer que não, bom, a meu ver, sim. Porque agora ele falou assim, tá bom, vocês estão me dando resposta para uma coisa que vem sendo perguntada há 2.500 anos. E eu estou dizendo para vocês que vocês estão falando isso no interior de um mundo. E que o ser é interior a mundo. E que o ser... Quer ver Guilherme, uma coisa que seja... Um mundo totalmente diferente do nosso, que seja realmente diferente? É o que eu falei. Você pegar o índio não tocado pelo Ocidente. Aí você tem uma outra verdade, aí sim, entende? Você tem outro ser, você tem outra aí mostra como o ser ele é intramundano, como todo o que é, ele não é universal. E a luta de Heidegger com a tradição é essa, de mostrar que a tradição, ela se pergunta o tempo todo por esse universal e tenta impor isso ao mundo todo, a todos os povos e ao mundo todo. Tá? Isso também, se você quiser pensar isso em termos de exploração, em termos de... não sei, eu nunca pensei isso em termos de colonizações, mas é algo a se pensar, entendeu? Bom, eu só vou ler mais um pouquinho para a gente já... É muita coisa, né?
E vai tirando dúvidas também, tá, gente? Bom, se o ser é compreendido a partir do mundo de sentido no qual emerge, então isso, por um lado, quer dizer que não há espaço para verdades absolutas, subsistências universais, e, por outro, quer dizer que o ser, por ser somente interior ao mundo, né, a uma linguagem histórica circunscrita, não pode ser originalmente nenhuma subsistência universal determinada unicamente. A destruição fenomenológica da ontologia tradicional, o que significa que, da perspectiva da subsistência para o sentido do ser, da perspectiva desse absoluto permanente para o ser, do todo que é deste modo, fio condutor para a preparação temática do ser enquanto tempo. Por que o ser enquanto tempo? Porque enquanto temporal, né? Uma vez que o Dasein, sendo a cada vez finito, deve ser trazido à dimensão de fenômeno a partir da sua lida histórica com a presença, tá? Por conseguinte, a partir do tempo. O Dasein deve ser trazido à sua condição de possibilidade, da sua própria linguagem, do seu próprio agir, para Heidegger, né? Da sua própria fenomenalização de compreensão a partir da temporalidade, tá? Da sua historicidade. E não a partir do ser enquanto absoluto, né? Da verdade enquanto uma verdade absoluta que hoje em dia é a própria verdade científica, né? No interior de um conceito positivo de destruição, a pergunta que surge para Heidegger, a partir do seu questionamento pelo sentido do ser, se fixa, portanto, na contemplação do ser por respeito ao tempo, justamente por isso, né? Porque o que é absoluto, o que é eterno, não tem tempo, né? Consequentemente, surge o problema de se tal questão ou até mesmo poderia ser posta nessa questão do ser pelos grandes pensamentos da tradição ontológica nos moldes como a tradição se desdobrou, né? Então, Heidegger pergunta em série tempo. Temos hoje uma resposta à pergunta sobre o que pretendemos significar propriamente com a palavra ente? De modo algum. Assim é que é preciso, pois, refazer a pergunta pelo sentido do ser. Tá? Então, para ele, até a contemporaneidade, o sentido do ser não foi questionado nos seus pressupostos, tá? Ele vai, depois de inserir tempo, fundar a compreensão do Dasein, né, na historicidade. Nessa historicidade, ele vai fundar na lida, tá? Na nossa lida cotidiana, tá? Que funda a nossa compreensão do mundo de sentido. E funda mundo, ao mesmo tempo que funda mundo de sentido, é fundado por esse próprio mundo de sentido, né? Tomado por esse mundo de sentido, tá? Ele é condicionado a esse mundo de sentido, na nossa compreensão. Esse mundo de sentido, para você entender onde a gente está hoje, a gente tem que entender quem somos, né? Entender não só a nossa história familiar, né, como que é a psicanálise, mas também a história do nosso mundo de sentido. A história do nosso povo, né? Entender os pressupostos que permanecem infundados, né, para Heidegger, os motivos pelos quais eles permanecem infundados, né? Por que o pensamento para Heidegger não pensou o ser enquanto ser, o próprio ser? Porque isso foi deixado como tipo um apontamento pelos gregos, né? Mas não foi propriamente pensado pela história da metafísica, né? E fundar tudo isso, ele quer fundar isso numa destruição fenomenológica da tradição filosófica para justamente pensar o nosso lugar, né? O lugar do homem contemporâneo no mundo, né? No mundo como um todo, não só no mundo do sentido ocidental, né? E depois ele vai se deparar com a questão da técnica, porque, na verdade, ele perguntar como o ser está sendo, como a verdade está sendo, ele vai ter que chegar necessariamente a essa conclusão, né, de que o Dasein se coloca como senhor da Terra, ele parte dessa verdade, né, mesmo que ele não saiba, para Heidegger, porque nós somos fundados nisso, na história, né? E ele vai, ao longo da vida dele, do pensamento dele, tentar mostrar
que isso é uma interpretação equivocada acerca do ser do Dasein, acerca da compreensão. Tá? Ou seja, a meu ver, assim, ele está dizendo que toda a compreensão do homem enquanto sujeito moderno, né, que é também essa tentativa da absolutização da verdade, né, que é também absolutizar a verdade do ser enquanto sujeito, ponente da realidade, ele vai dizer que isso é um equívoco do pensamento, tá? E que isso pode causar a nossa própria destruição, né? Então, essa vai ser a vertente do Heidegger nos textos finais dele. E aí, aula que vem, eu vou fazer um resumo sobre tudo isso e vou tentar entrar no questão do ser no pensamento medieval. Tá, né? A questão de como isso passou, como a questão da verdade, enquanto uma querência do absoluto pelo pensamento ocidental, passou da ideia platônica para a substância medieval, né? Como que essa absolutização passou para esse lugar, né? E daí para o sujeito cartesiano, né? No século XVII. E a gente vai tentar fazer isso nessas 6 aulas próximas aí. Eu sei que é complicado, gente, eu sei que é difícil, eu sei que Nossa Senhora. Mas eu acho muito importante, assim, o pensamento filosófico para a gente levar para a vida, né? Manuela, e a gente vai chegar a ver também essa questão da fenomenologia de Heidegger, assim, como ele busca a verdade, como ele pretende alcançar essa verdade? Sim, a gente vai chegar nisso praticamente, acredito que em todas as aulas daqui para frente, porque a verdade, o que ele busca com a fenomenologia é justamente o questionar os pressupostos, tá? Os motivos ó, ele vai falar aqui embaixo, ó. Ia chegar aqui só ler esse restinho para você ver, ó. O filósofo faz o trabalho de destruição para mostrar o encobrimento da questão do ser ele mesmo perpetrado pela metafísica, pela tradição filosófica. Tá? A questão acerca da significação do ser enquanto ser, ou seja, do ser enquanto tempo e não mais enquanto absoluto, enquanto verdade absoluta, tá? É a questão por respeito às condições de possibilidade de emergência dos conceitos que estruturam a filosofia ontológica historicamente. Tá? Então, você perguntar pela raiz mesmo, isso é fenomenologia, pela raiz dos pressupostos. É a compreensão da situação hermenêutica e a possibilidade de trazer o que vem sendo de sentido, isto é, o passado propriamente o discurso. É a possibilidade de trazer o transcurso do pensamento ao discurso do que foi pensado e também do que não foi pensado. Nesses termos, para a fenomenologia heideggeriana, a discussão filosófica existe como um retorno ao fundamento das pressuposições, justamente naquilo que falta aos fundamentos dados metafisicamente para o sentido do é. Tá? Então, o que ele vai querer é se perguntar pelos motivos, né, dessa... Isso é fenomenologia. O tempo todo ele vai estar procurando... Quer ver? Ó, ele vai falar aqui. Deixa eu ver. Quero a citação dele, que ele fala exatamente disso. Tudo. Ó, mais ou menos isso, né? O saber, ele diz assim, o que Heidegger, a meu ver, não ficou decidido na história da metafísica foi a reportação do homem ao ser. Ou seja, o próprio questionamento do nosso por respeito à verdade, entende? O que é verdade? Por que ela é assim? O que é o que, né? A gente passa pela vida e nunca se põe essa questão, né? Então, nessa falta, né, de questão, ele diz, o saber que questiona a princípio a resistência ante o velado, né, a gente diz que está velado para o pensamento, torna-se a dominação de tudo. Então, o saber que questiona se a filosofia é se a filosofia, né, ela é a dominação, é o próprio saber dominante, né, que quer dominar o todo, né, e não quer nada dissidente, né, que questione ele mesmo, né. Uma vez que tudo se tornou evidente. Aquela primeira claridade do espanto, né, grego, né, que foi aquele espanto de você descobrir que você pode pensar o ser, né, que só conhecia o escuro,
transforma-se na transparência mediana, né, que só conhecia justamente esse lugar do questionamento, né, esse lugar de você questionar as verdades, os pressupostos, ou seja, o escuro, né? Isso se transforma em quê? Na transparência mediana, acessível a qualquer um e suficiente de toda informação e poder, né? O fato de que os entes, né, não se mostram mais como questão, não é mais digno de se falar sobre esse fato. Dizer que o que o ente é, a saber, essente, é considerado um discurso vazio, né? E qualquer um sabe o que ser significa, sobretudo porque ele é a determinação mais geral e mais vazia de todas. Nesse deserto do que há de mais indiferente, perdeu-se aquilo que gerava de início o mais elevado espanto. E o fato de a erudição filosófica ainda ser empreendida zelosamente aqui e acolá não fala contra essa perdição, mas a favor dela, né? E que ele fala ele critica muito essa questão da erudição filosófica, que ela não tem muita questão, né? Ela quer ser na verdade, uma enciclopédia, né? Mas, assim, voltando, não sei se era bem isso, mas voltando à sua pergunta, a fenomenologia, ela é a questão mesmo que vai buscar o escuro, o que não está claro na epistemologia, porque a epistemologia, ela é o claro, né? Ela é o que está sendo dito há anos e anos seguidos, e você vai lá e disserta sobre isso. A fenomenologia, não. Tá? Então, a gente vai ver o método da fenomenologia dele o tempo todo, quando a gente for estudar o pensamento medieval, o pensamento moderno, como ele vai se perguntar pelos pressupostos. Você vai ver. A gente vai ver nessas aulas. Tá? Perfeito, legal. Na aula que vem, eu vou mandar um texto para vocês lerem antes, que é sobre essa questão do ser o ser enquanto uma subsistência, né? O ser enquanto universal no medievo, né? E para a gente ir fazendo essa história até hoje, entendeu? A gente vai voltar a esse texto da introdução ou não? Podemos voltar. Vou deixar ele aberto. Se vocês puderem, se conseguirem ler para me dizer o que tem de dúvida. Eu queria ver o conceito de afundado que ele coloca. Seria afundado, sim. Seria o não fundado, é isso? É o não fundado. Porque o fundamento, justamente o fundamento para o ente, como quis a metafísica inteira, é o fundamento universal. Então, o afundamento, ou não fundamento, seria justamente... Porque o fundamento, ele só é um fundamento, entende? O fundamento, ele nunca é um universal eterno. Você vê que o próprio pensamento, ele vai afundando, né? Ele vai... E o A é o negativo mesmo, né? Se tem um fundamento, ele é o afundamento. Porque a compreensão, ela é fundamento. O ser da compreensão... Você pode compreender milhões de coisas, mas você nunca vai fechar a sua compreensão. Só na morte, né? Posso ler o dia inteiro, compreender 500 milhões de coisas, que eu vou dormir e vou continuar compreendendo. Que é um fenômeno, entende? Você não pode parar a compreensão, né? Então, você não pode parar o afundamento. Por mais que a metafísica queira dar fundamentos formais, absolutos, não tem, entende? Essa é a concepção de Heidegger. Manuela, com licença, você tem ali eu estava lendo a iniciação no que você enviou. Tem alguma parte que a gente possa, sei lá, meio que um glossário inicial? Porque eu vi que Heidegger... Eu já tentei ler Heidegger, desistir no começo. Eu falei, olha, eu sou arquiteto, não sou da área. Sou um fuçador, leio o Jalite, enfim, acabei de ler Cioran, mas Heidegger realmente deu um nó no meu juízo, eu não sei quanto a vocês. Aliás, estou percebendo que não é simples não é, por isso que eu treino o curso até, e associar isso à estética, meu ponto sempre é ligado à estética. Claro. Tá? Então, tem alguma... Você gostaria de um glossário dos termos que você diz? Mais beabá para eu me sentir mais dentro. Musculatura inicial. Tá. Eu vou enviar, então, tem uma série desses textos que é da minha professora e minha grande amiga Francisca Rotigliano, tá? Que é o texto de apoio.
E ela fez vários textos também de iniciação aos estudos do Heidegger. Eu vou enviar para vocês. Tá? Nossa, Eu vou enviar. Eu enviei só o primeiro, mas eu vou enviar ela fez 6 ou 7. E aí são textos curtos, de 1 a 2 páginas, assim, que vocês vão lendo e vai ajudar um pouco. Você mandou, eu dei uma lida, mas confesso, o texto que você enviou, eu dei uma lida, mas confesso que realmente os dois... Muito hermético. Mas abre... Você sabe o que é engraçado? Ele parece que liga... Ele tem uma ligação, o pensamento do Heidegger tem uma ligação com essa coisa da física e da matemática, de equação não linear, sabe? De princípios de Heisenberg. Tem uma coisa meio... Enfim, parece que é um casamento, um pressuposto matemático ali, de equação não linear mesmo, pegado... Isso me chamou muita atenção. Então, enfim, porque ele me soa muito niilista, mas eu sei que ele não é niilista. Realmente, ele não é niilista nem um pouco. Ele diz que o nosso povo é niilista, mas ele tenta recuperar justamente... Ele tenta justamente quebrar com o nosso niilismo. Ele aceita que nós somos, mas ele quer quebrar com isso, né? E essa questão da matemática, eu não conheço nada, assim, do que você é arquiteto, né? Você deve saber, eu não conheço nada, assim, mas... não sei como deve ter alguma associação. Você podia até fazer aí... Tem o pensamento quântico, e eu não vou entrar nessa área, porque eu já sei que já vi muito pito de físico falando sobre a física quântica, mas tem um lado meio de por exemplo, o observador olhando uma experiência, é o princípio de Heidegger, ele pode alterar a experiência. Esse é um princípio de física, não tem nada em filosofia isso. Sim. Se ele pode alterar a experiência? Não, é um princípio de física. Um observador olha um evento, ele altera aquele evento, que é o princípio da quântica. Enfim, então essa lógica, eu estou vendo aí, se aproxima desse pensamento de Heidegger. Tem alguma coisa, sabe? Não sei, eu estou fazendo essa... Talvez. Talvez, assim, eu tenho que te falar uma coisa, Adriano. O Heidegger, a crítica dele é em cima de toda a forma científica do pensamento, tá? Sim. Não é uma crítica, é crítica no sentido de trazer os pressupostos, não é uma crítica de falar mal, tá? Não, ele claro, vai trazer os pressupostos da matemática, tá? Inclusive no livro O que é a Coisa, se vocês quiserem ter o que é a coisa do Heidegger, que ele vai trazer, ele vai falar da matemática, ele vai trazer essa questão da matemática para dizer para a gente, em forma de crítica, pensar o pressuposto da matemática, né? Colocar ele no lugar de um necessário, né? É um necessário para a lida, um necessário para a existência, tá? Mas não é o fundamento da existência, como, por exemplo, que é a física, né? Ou parece, ao meu ver, a física querer que seja o fundamento da existência, o pressuposto matemático, né? Ele é um pressuposto necessário para a lida, mas não é o fundamento da existência. E a arquitetura, talvez tenha um texto do Heidegger, Adriano, que você vai gostar muito, que eu vou te mandar, que chama Poético Habita. Poético habita o homem sobre essa terra. E vários arquitetos leem esse texto, né? Que é sobre o habitar poético do Dasein, né? Que não desmerecendo a matemática ou a ciência, mas colocando elas no lugar desse habitar poético, né? E não só do utilitário, né? Sim, entendi, gostei. Já gostei do Entendeu? pressuposto. Eu gostei do pressuposto. Eu vou te mandar esse texto. É até a tradução própria, a minha é da Francisca. Mas eu te mando. Mas tem esse texto traduzido também. Tem eu acho que é nos Pensadores. Mas eu te mando ele. E eu vou mandar os textos da Francisca também. Tá? Porque realmente, cara, Heidegger... Aí as pessoas perguntam assim, qual livro que eu começo com Heidegger? Eu falo, cara, eu comecei com Ser e Tempo, olha. Eu bati cabeça, entende? Porque você pode até começar com o Comentador. Eu não comecei com o Comentador, não posso te informar nenhum comentador que eu tenha falado, caramba, é melhor ter aprendido com ele do que ter aprendido com o próprio Heidegger. Eu bati cabeça por uns 5 anos, assim, mas assim, já comecei a entender
aprendi um tiquinho de nada de alemão só no começo para poder pegar alguma coisa. O que ia ser importante para entender ele em um determinado Sim. E eu recomendo o livro do Heidegger, Introdução à Filosofia, que ele tem um livro chamado Introdução à Filosofia. Que ele vai falar de filosofia como mundo de sentido, o que é a filosofia, né? Ele vai começar a falar tudo isso. Que eu tenho, que a foto é a cara dele no livro. Introdução à Filosofia. Mas eu vou mandar para vocês essa sequência de texto e esse texto sobre a arte do Poético Habita, do Heidegger. Você deve ter, né, Guilherme? Não? Não? Tá. Tá bom. Vou enviar para vocês. Esse final de semana, até amanhã eu envio. Maravilha, maravilha. E 8h30 já, gente. Beijo, até quarta que vem. Olha, quarta que vem, deixa eu perguntar. Vocês podem começar às 6h30? Ou não? Fica ruim para vocês? Não tem problema. Quarta-feira aqui que vem o quê? Quarta-feira? Acho que sim, posso. Porque 8h30 eu já estou atrasada para outra coisa. Se puder, sim. Se puder, sim. Eu pergunto por e-mail, que a Isabel já saiu. E se puder, sim, tá? Tem que ser todos nós. Que se um não puder, não. A gente volta, continua às 7 horas. Eu vou perguntar para ela. Você pode, ô Adriano? Posso. 6h30? Eu vou perguntar só para a Isabela, então. Tá bom. E para o Tom, que não veio. Valeu, até quarta, gente. Tchau. Até quarta. Prazer, Manuela. Tchau.